Olá pessoal, hoje eu começo com uma história. Um rapaz de Fortaleza me procurou no começo do ano pedindo um auxílio para estudar para o TRT da 7ª região. Começamos, ele ora cumpriu bem as metas, ora não cumpriu, ora de maneira bem motivada, ora às vezes sem muita motivação, deixou de cumprir, eu diria aí 60% do que ele se propôs. É muita coisa. Pois bem, essa semana a gente foi surpreendido com o edital do TRT da 7ª região. Eu digo surpreendido porque não esperávamos esse edital, eu pelo menos não esperava, e não esperava também as provas antes do TST. Ou seja, para quem vem se preparando para TST, está aí proposto o TRT-7 antes do TST. E aí eu conversando com ele, que ainda está comigo até hoje, cheguei à seguinte conclusão, e reflito aqui com vocês, que ao longo das semanas a gente tem 1000 oportunidades de checar a nossa evolução nos estudos e checar o quanto daquele projeto que a gente se propôs ele está aderente, ele está condizente com o que a gente deveria estar fazendo. Se você for pensar na sua preparação como um gráfico, uma linha planejada e uma linha realizada, o planejado realizado desse rapaz estava absurdamente distante. Ou seja, planejou-se X, realizou-se Y. Aí, como eu falei já, 60% menos do que se esperava que ele produzisse. E esse rapaz mora na região sul, não vou dizer o lugar que ele mora, na cidade que ele mora na região sul. E eu pergunto, é uma pergunta completamente retórica para você refletir, mas depois eu coloco a minha opinião. Vale a pena uma pessoa sair de uma cidade na região sul, seja qual for, tendo ela cumprido 40% de uma meta que ela se propôs para um TRT? Cruzar o Brasil, e eu digo isso porque moro em Mato Grosso, sou do Nordeste, sei quanto custa, é bem caro. E uma pessoa que vem fazendo 40% do que se propôs, uma pessoa que vem além do que ela pode, vem gastando além do que ela pode gastar. Porque no meu exemplo, o cidadão está desempregado, está gastando suas economias. Convém analisar um edital e concluir que ele é um bom concurso, ainda que você tenha feito só 40% da sua meta em termos de estudo? É uma pergunta a se colocar. Se você vem simulando suas provas, e não é de hoje que eu digo que se simule aí 30, 40 questões semanais. Para os meus queridos que estão em reta final, eu coloco mais, eu coloco 15 a 20 por dia. Se essas pessoas que vêm fazendo 30, 40, 20 questões semanais, se elas vêm ao longo do tempo, e isso é matemática, isso não é psicologia. Se as pessoas vêm ao longo do tempo fazendo 60%, eu não gosto de falar data nos meus vídeos para não marcar, mas hoje é 25 de agosto. Se em 25 de agosto, meu amigo, você faz 50% de uma prova, me diga, bote aqui nos comentários, o que é que você vai fazer para em 22 de outubro, que é a prova do TRT da 7ª região, ou 19 de novembro, que é a prova do TST. Se você faz 50% hoje, o que é que você vai ter que fazer para fazer 85%, 90% daqui a 2 meses? Me diga aí. Se disser e eu concordar, eu gravo um vídeo sobre isso e me retrato. Agora, historicamente, estatisticamente e matematicamente, é improvável uma pessoa conseguir, num curtíssimo espaço de tempo, 2, 3 meses, quase que dobrar um resultado. Qual é a saída? Qual é a tendência que tem se visto? Quem ao longo do tempo
acumula conteúdo, obviamente acumula melhores resultados, acumula melhores retornos e, óbvio, é o esperado, começa a se classificar, começa a bater na trave. A maior parte dos concurseiros funciona assim. Maior parte quanto? 90%. Então raramente você vai ver pessoas que passam em cargos cobiçados sem ter das duas uma. Ou uma história de estudo, estudou, fez a prova, pô, passou, beleza. Ou fez prova, estudou durante N vezes, e esse sou eu. Já gravei áudio, já gravei vídeo falando das minhas inúmeras provas. Se você é um dos dois tipos de pessoa, cara que tem uma carga de estudo gigantesca, uma faculdade muito bem feita, a minha foi bem feita, mas as minhas aprovações é que não chegaram na hora certa. Ou então, se você vem de muitas provas, você acumulou esse conteúdo e aí você consegue chegar. Eu não estou querendo com isso desestimular as pessoas a fazerem uma prova cruzando o Brasil, não é isso. Eu estou sensibilizando e provocando a reflexão para você ver se realmente vale a pena gastar um recurso agora, ou se vale a pena você se dedicar um pouco mais e gastar esse recurso daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. A percepção quase que geral é que vão existir mais concursos para 2019, 2020, em que pese o cenário político. O país volta a crescer, a economia volta a ter retornos positivos, e é natural que o serviço público ele comece a chamar mais algumas pessoas, delegado, AGU, AFT, Receita, TCU, etc. Então, se você hoje sabe recuar para em 2018, eventualmente, se posicionar melhor no concurso, ponto para você. Se você acha que não, eu quero ter a experiência de fazer a prova, eu quero ir lá, conhecer, ver qual é a possibilidade que eu teria no cenário real de prova, beleza. Agora, não deixe de fazer sempre uma análise fria, uma análise estatística, uma análise matemática, uma análise mínima para ver suas chances. Em todas as vezes que eu me comunico com concurseiros, eu penso em primeiro lugar na possibilidade real de agregar alguma coisa a essas pessoas, e na segunda possibilidade é fazer com que essas pessoas evitem decepções, evitem perdas, evitem desgastes psicológicos. A frustração de se esperar, almejar uma coisa e não se conseguir, ela é muito alta, é muito forte. Eu digo isso porque já acompanhei inúmeras pessoas que almejaram muito alguma coisa, até tinham condição, mas não conseguiram. E imagine você dispor de um recurso, dispor de, às vezes, aquele último suspiro que você teria, imaginando ser uma chance, quando na verdade, a cada semana, você tem um pequeno panorama de como você está. E esse panorama, a tendência é ele ir aumentando ao longo do tempo. É muito difícil ter uma ruptura a ponto de você chegar lá em cima e bombar. É isso que eu tento colocar para as pessoas, e é nesse sentido que eu trago a minha reflexão de hoje. É muito mais provável que você vá evoluindo com o tempo do que você tenha um pico. E é nesse ponto que eu gostaria que você refletisse e avaliasse se de fato, pelo único motivo de ter saído no edital, você deve fazer essa prova. Ah, mas eu tô em Fortaleza, eu tô em Natal, eu tô em São Luís, eu tô em Teresina, eu tô no Nordeste, tem voo direto. Menos mal. Eu tenho onde ficar. Menos mal. Eu só vou gastar com a inscrição. Beleza. Agora, o que eu coloco para você é: aproveite melhor as suas chances. Poupe os seus recursos para oportunidades nas quais você vai ter chance efetiva de conseguir. E essa chance efetiva de conseguir, você vai estar mapeando ela semanalmente, se você fizer questões. Um bom desempenho em questões ao longo do tempo provavelmente vai indicar um bom desempenho na prova. O contrário, infelizmente,
também é verdade. Mas eu tô aqui para dizer hoje que você consegue mudar esse cenário. Se você adotar uma postura positiva, se você adotar uma postura que contemple efetivamente aquilo que você precisa fazer, que é mapear semanalmente ou quinzenalmente como você está. Feito isso, penso eu, 2018 pode ser um ano diferente para você, e quando aquele edital que você almeja vier a ser publicado, possivelmente você vai estar ali no seu gráfico previsto e realizado quase que 100% cumprido. Diferente dos nossos colegas, do nosso colega do exemplo inicial, que agora, infelizmente, vai ter que fazer das tripas coração para esses 2 meses que nos separam, menos de 2 meses, entre hoje e o TRT da 7ª região. Não tenho intenção de desmotivar ninguém, pelo contrário, minha intenção é sempre ajudar, contribuir, impulsionar. Quis provocar a reflexão. Se ainda não assina meu canal, assine aqui embaixo, deixe seus comentários. Estou aguardando. Um abraço.